Nós estamos falando da língua brasileira de sinais. Nós estamos falando de uma língua completa, uma língua complexa como as línguas orais. Normalmente as pessoas têm a ideia de que como o surdo tem deficiência auditiva, não é possível que ele tenha uma língua completa. É um equívoco. O surdo tem uma língua completa, o surdo é uma pessoa surda, porém ela não é só a orelha, ela não é só surdez, ela é uma pessoa como um todo, né? E essa pessoa tem uma língua completa que pode atingir os níveis mais elevados de ensino por meio do acesso a essa língua. Eu sou Luiz Matheus da Silva Souza, eu tenho um histórico de contato com a comunidade surda, com surdos. Então, é muito importante que todos que estão presentes, mas todos que nos assistem, possam se atentar a alguns temas, algumas questões que eu vou trazer aqui. Sua mãe? Isso. Mas eu não sei mais. Nunca tinha visto essa foto. Tá gravando? Tá gravando. Nunca mais, Esse aqui é meu irmão. tinha visto. Esse é o Adilson, então. Esse é o Adilson. Mas tem mais aqui, ó. Mas isso aqui foi feito, acho que de propósito, né, ó. Aqui, ó. Nossa, nem eu sabia que existisse essas fotos. Ixi, faz tantos anos que eu não olho. Olha essa aqui que é boa, Luiz. Meu nome é Adilson. Meu sinal na comunidade surda é assim, com a mão próxima do pescoço. Quanto à minha infância, bem, eu não era surdo. Eu tive meningite e com isso perdi a audição. Foi por causa desse problema de saúde. Então eu fui crescendo. Quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe foi comigo até uma escola. Eu entrei e fiquei admirado de ver uma escola por dentro. Minha mãe ficou conversando com a professora e explicou que eu era surdo. Enquanto elas conversavam, eu entrei na sala de aula. Lembro de ter ficado impressionado com aquele monte de crianças. Todas elas eram ouvintes. Eu era o único surdo. Me sentei na carteira. A professora começou a escrever na lousa e eu não entendia nada. Ela tentava me ensinar, mas não havia comunicação entre a gente. Nas carteiras ao lado da minha, as crianças brincavam, desenhavam, e eu só olhando, admirado. Foi passando o tempo e eu continuava sem me comunicar. Não entendia nada do que a professora estava falando. Por que um curso para se comunicar? Porque as crianças que não se comunicam com os outros crescem sem conhecimento nenhum. Isso acaba gerando muita preocupação nos pais dessas crianças. Minha mãe ficou apreensiva e procurou resolver essa situação. Até que descobriu, no outro dia, em Bauru, um atendimento especializado para pessoas surdas, que na época se chamava Leal. Aí, quando entramos lá, eu levei um susto. Vi várias pessoas surdas se comunicando em libras. Fiquei olhando para elas e senti um prazer enorme de estar ali. Lá dentro, minha mãe conversou e depois foi embora. A professora foi me ensinando os sinais, enquanto eu desenhava. Aí tudo começou a fazer sentido para mim. Então de manhã eu aprendia no atendimento especializado, que era feito lá no Leal, e depois à tarde eu ia à escola. E dessa forma eu fui aprendendo os sinais, praticando, e com o passar do tempo fui aprendendo a escrever. Cresci passando por todas as séries do ensino fundamental. Depois fiz o ensino médio. E então formei. Foi no ano de 1999 que eu terminei. Foi um alívio, porque foi muito sofrida essa fase. Em todo lugar tem que ter intérprete de Libras, intérprete tradutor de Libras, porque isso é um direito do surdo. Os surdos têm direito a qualquer espaço. Então, por exemplo, o ideal era importante que dentro dos hospitais tivesse intérprete, dentro das secretarias, dentro do poupa-tempo, dentro de outros lugares, tivesse intérprete e tradutor de Libras. Mas, infelizmente, falta, né? Falta. Então precisa do intérprete, por quê? Porque aí pode... Então, tendo o intérprete de Libras, quando o Adilson
quiser conversar, quiser pedir, fazer um documento, qualquer coisa que ele precisar fazer, o que acontece? O intérprete faz a mediação e consegue fazer a interpretação e tradução. E meu irmão faz isso. O Rafa já sabe fazer bem. Sabe. O Rafa, desde pequeno, aprendeu por conta própria, observando as pessoas falando em Libras. Por isso ele já está bastante acostumado. A comunicação com ele é ótima, trocamos ideias. Eu chamo ele para conversar sobre diversos assuntos. Gosto muito dele. Agora ele se casou e se mudou daqui de casa. Eu tive que ir aprendendo tudo sozinho, observando o que acontecia na sala de aula. Minha mãe ficava impressionada com a minha capacidade de aprendizado, mas ninguém estava me ensinando. Eu aprendi apenas observando a professora a ensinar aos outros. Aquilo me deixou tocado e eu pensei, eu quero ser professor. Então, em 2006, foi a primeira vez que eu dei aula. Eu fui ensinar na igreja. E os alunos foram melhorando. Desde 2006 até hoje, em 2019, eu sou professor de Libras e parabenizo cada um deles por sua evolução. Eu tenho uma inteligência visual e é isso que eu ensino para os alunos do SENAC e de outras instituições em que eu trabalho. Quero promover o desenvolvimento das pessoas surdas. Antigamente era cruel, começou a mudar nos anos 2000, quando o governo promoveu leis que favoreceram os intérpretes para os surdos nas escolas. Houve um desenvolvimento, um avanço. Hoje já se consegue viver melhor. Eu agradeço pela atenção. Vou apresentar meu nome e uma das poucas coisas que eu sei em Libras. Perfeito. É isso. É isso aí. E você tem sinal? Hã? Você tem sinal? Como assim? Um sinal próprio, além do seu nome? Você tem sinal, Jean? Deixa eu perguntar para o Adilson. Como? Meu? Ele? Eu só falava J-E-A-N no alfabeto manual. Ah, só fazer Jean. Só fazer Jean rápido. Ah, entendi. Não tinha um sinal específico, entendi. Rafa? Rafa, sim, Rafa. Rafa? Rafa. Um sinal para ele é difícil. Ele vai pensar um sinal para você. Ele vai pensar um sinal para você. Porque ele se acostumou a usar Jean rápido. Ele se acostumou, mas aí ele vai pensar um sinal, tá bom? Alto e J de Jean. Talvez alto, Jean, e faz o sinal alto. Mas assim, ó. Jean, Peraí. muda o dedo e faz assim. Isso, que você é alto. Desde quando eu sou criança, a gente sempre viveu junto aqui, a gente cresceu junto, que eu sempre moro nessa casa e ele também sempre mora aqui. E eu me adaptei no dia a dia com ele assim, ó. Eu converso pouco com ele assim, mas quando a gente conversa no nosso dia a dia, quando a gente se comunica, é mais por leitura facial, por gestos. Eu acho que ele me entende assim, eu também entendo bastante ele. Qual que você acha que é a maior dificuldade assim, que você enfrenta no dia a dia, às vezes, quando você conversar? Às vezes eu penso em querer saber assim, conversar, e a gente ter mais uma relação mais afetiva, assim, eu querer poder compartilhar coisas com ele, ele compartilhar coisas comigo, mas que nem eu não aprendi Libras assim direito, então eu sou meio limitado a isso, então eu tenho essa dificuldade. E eu tenho orgulho de falar que ele é meu irmão, porque ele sempre trabalhou, teve o filho dele, vive a vida dele, independente. Ele pensa, raciocina, é inteligente, faz as coisas dele certo, trabalha, corre atrás das coisas dele, dos sonhos. E eu me espelho nele sim, já, e peço perdão por alguma coisa que eu fiz pra ele. Até a Paulinha, sim. Fazer um miau. Pede água pro tio Gil, filha. Que eu fiquei aqui mais ou menos uns 6 meses. Ela aprendeu bastante coisa. Olha lá, olha lá. Ó, meu nome é Jaqueline e eu sou irmã da Dilson.
ele ensina bastante dos sinais pra gente. Aí se a gente não sabe, a gente escreve, ele mostra pra gente como faz. Aí quando eu tava aqui, o Murilo veio, a gente falou, vamos começar a conversar mais em sinais pra começar a praticar, pra poder falar com a Dilson. Às vezes as pessoas não limitam muito um surdo, acham que ele não tem a capacidade. E o Dilson tem muito mais capacidade que um ouvinte. Assim, eu tenho orgulho, que nem eu trabalho num restaurante, esse dia chegou um pessoal lá, e eles tudo conversando em libras, como, eu me acho. Aí eu fiquei quietinha, eu falei, não vou falar com o seu irmão da Dilson. Aí o meu irmão trabalha lá também. O meu irmão foi lá e falou assim, eu sou irmã do Adilson. Eles, tipo, porque o Dilson, querendo ou não, por ele ser surdo, ele conquistou o lugar dele. Porque muitos surdos estão aí, eles não têm oportunidade, graças a Deus o Dilson teve. De mostrar, de ensinar, de ser professor. Então você acha que falta a mesma oportunidade? Sim, falta as pessoas limitar menos os surdos. Tipo, dar mais oportunidade, porque eles são muito mais inteligentes que o ouvinte. E eu acho que foi a coisa boa que eu fiz na vida dele. Porque a partir daí, em vez de eu ajudar ele que sempre me ajudou, me acompanhou. Em vez de ser eu que acompanhei ele, assim, no caso de médico, uma coisa ou outra, ele sempre... Então, eu acho que é isso. Eu acho que a pessoa que tem um surdo na família não pode dar limites. Porque eu conheço, eu tenho mais parentes surdos e mudos. E foi cortada a limitação. Não estudou, não aprendeu Libras, não faz nada, fica preso dentro de casa, só sai grudado com a mãe. Então, eu acho que a pessoa que é surda a gente não pode. Tem que ensinar e soltar. Pedir a Deus e deixar seguir o caminho. Oi, filho. Que saudades. Meu nome é Murilo. Sou filho da Dilson. Meu sinal é assim. E o sinal do meu pai é assim. Ele me ensinou o alfabeto, que foi onde eu comecei a falar. Tudo que eu falava no alfabeto. Tipo, pai, eu quero comer. Eu fazia tudo no alfabeto porque eu não sabia os sinais. Aí ele ia falando, querer é assim, pai, comer. Ele ia me ensinando sinais e eu fui aprendendo. Aí eu fui fazendo uns cursinhos, meu pai me ensinava, ele emprestava a apostila dele. Eu ia aprendendo, ele ficava do meu lado, falava, esse sinal aqui é assim, esse sinal aqui é assim. Aí eu fui aprendendo. Eu comecei a desenhar mesmo há 2 anos atrás, que eu começava a desenhar, fazer uns desenhos simples. Aí eu via no YouTube como fazer algum desenho de algum personagem que eu gosto. Aí eu fui aprendendo e agora eu desenho bastante. O que você tá achando? Meu pai acha divertido, ele vê os desenhos, ele fala, nossa, que legal. Ele gosta de ver eu desenhar. Talvez se eu fizesse outra coisa, por exemplo, gostasse de cantar. Ele veria, mas ele não saberia o que eu estava cantando se eu não interpretasse, não saberia a música, não saberia a melodia. Agora, nos desenhos dá pra gente se expressar, falar o que a gente sente através de desenhos, que é o que ele consegue enxergar, consegue perceber. Às vezes eu posso deixar alguma legenda para ele entender melhor. E quando eu crescer eu quero ser intérprete de Libras, porque eu gosto bastante. Não é em todos os lugares que tem algum intérprete ou alguma coisa que ajude os surdos. Pode ser carne, queijo, leite e azeitona. Queijo para viagem, 108. Dois? Viagem. 2 frangos com queijo para viagem.
Ele mesmo fazia apostila, desenhava, ele mesmo. As apostilas do curso que ele dá, é ele que desenhou. Ele que desenhou tudo. Rafael, muito prazer. Depois, em outro momento, talvez a gente consiga conversar mais. Mas muito legal saber que você sabe Libras. Parabéns pela família sua. E o Adilson é fenômeno. Obrigado. Para mim, ele é pai, ele é amigo, ele é tudo. Sabe? Meu nome é Maria Aparecida, sou mãe do Adilson. E o Adilson, para mim, é um filho maravilhoso. Desde os 10 anos que ele começou, sabe, ir para Bauru sozinho, fazer aula para aprender, falar Libras. E para mim ele é um filho normal. Eu não diferencio ele dos outros. Para mim ele é normal mesmo. É uma pessoa que eu me orgulho. Não é porque sou mãe não, sou suspeita, né? Mas é o que eu sempre falo. Eu acho que não é porque tem uma deficiência que a gente tem que ficar em cima. Você tem que ensinar, explicar. Que nem eu não gosto de falar Libras com ele, mas porque eu não quero. Mas é uma coisa que é necessário. Eu acho que é difícil, sinceramente. Mas alguma coisa assim que ele me ensinou, eu aprendi. Aí foi fácil. Difícil, mamãe, que nem quando ele tá triste, ele fala pra mim, eu entendo. Para outras famílias, o que você aconselharia? Procurar se aprender, porque faz falta. Faz muita falta para quem não sabe. Porque eu, nem que for um pouquinho, eu já sei, né? Mas tem muita família que não tem. Tem ele dentro de casa, aqui em cima, né? E agora tem muitas famílias que não conseguem comunicar labial. Mas tá em tempo, filha. Agora eu parei de trabalhar, tá com 2 meses. Então eu vou voltar, vou tentar fazer uma faculdade, que é a minha vontade. E acho que eu vou aprender Libras também. Porque uma hora ou outra precisa mesmo. Não adianta falar que não precisa, que tem hora que vai precisar.